tô querendo comprar uma peça, assim, bem estilo hippie. Sei lá, uma calça jeans de cós alto e boca de sino. Mas não sei se eu comprar algo novo numa loja qualquer de fast fashion ou se eu dou uma garimpada nos brechós que eu conheço. No final, acaba sendo tudo igual. Não tem diferença entre uma peça vintage ou retrô, né? Ao contrário do que muita gente pensa, itens vintage e retrô têm sim sentidos diferentes e é disso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Meu nome é Camila Luz, sou Relações Públicas, autora do Instagram Moda com Café Blog, estudante de consultoria de estilo e resolvi criar esse espaço para compartilhar um pouco do que venho aprendendo a respeito do vasto universo que a moda proporciona pra gente. Portanto, sejam bem-vindos ao Moda com Café Podcast. Quem aí nunca ouviu os apresentadores e jornalistas considerarem ou descreverem o look de uma celebridade que cruza o tapete vermelho como vintage ou retrô? O termo vintage faz referência a algo antigo, seja um item de decoração, uma roupa ou um acessório, que se encontra em excelente estado de conservação, mesmo com o passar dos anos. Então aquela peça que eu tenho há um ano no meu armário, por exemplo, da coleção passada já é considerada vintage? Calma, que ela ainda não é e na verdade falta muito para ela ser considerada como tal. No caso, só é considerada uma peça vintage aquela que foi criada há no máximo 20 anos atrás. No intuito de compreender como surgiu o significado da palavra vintage que usamos hoje, o seu sentido também está associado a um ótimo ano de colheita vinícola, sendo muito usada no campo da enologia para falar de vinhos com qualidade reconhecida mundialmente. Mas, como a gente está falando de qualidade versus tempo, a partir de que idade uma peça é considerada vintage? Tudo começa a ganhar selo de peça vintage a partir de 1920, ou seja, é necessário ter no mínimo 100 anos de existência. E as peças que foram criadas antes disso, a gente deve considerar como antiguidades. Agora, voltando aos looks vintages usados por celebridades em ocasiões especiais. Provavelmente você deve se lembrar daquele vestido preto com um decote ousadíssimo que a Kim Kardashian usou no último Hollywood Beauty Awards. A peça foi criada em 1998 pela grife do estilista francês Thierry Mugler. Nem sei se é assim que se fala o nome dele. Ou seja, há 21 anos atrás, né? E o vestido icônico da Versace de Palmeiras, usado pela J.Lo novamente no ano passado no desfile da grife, é também uma peça vintage? Então, naquele momento ela ainda não era considerada uma peça vintage, porque o vestido ele foi lançado oficialmente no ano 2000, há 19 anos atrás, e usado pela cantora no Grammy daquele ano pela primeira vez. Como a gente já está em 2020, hoje sim a peça é considerada como vintage. Nesse caso, o vestido da Versace foi repaginado, né? Por exemplo, na foto do Grammy, a gente vê que a peça vestida pela J.Lo tinha mangas compridas. E no desfile, elas foram tiradas, né? No desfile que aconteceu no passado. Mas nem por isso o vestido deixou de ser vintage, tá, gente? Essas peças, então, mesmo repaginadas ou customizadas, não perdem o seu valor ou qualidade, tá? Muito pelo contrário, você agrega mais valor à peça, né? E por qual motivo essas peças fazem tanto sucesso após anos desde as suas criações? A moda é cíclica e as tendências de roupas e acessórios que foram um sucesso assim que surgiram costumam voltar, repaginadas ou não, pelo menos 15 ou 20 anos depois. E isso acontece na sociedade que vivemos hoje. Antigamente, lá para os séculos passados, né, antes do século XX, uma tendência demorava centenas de anos para desaparecer, porque o fluxo e a troca de informações eram muito mais lentos de um lugar para o outro. Então, era muito mais difícil as pessoas copiarem um look, sabe? Mas não impossível. Com a ascensão da burguesia, isso foi se tornando cada vez mais comum entre os empresários da época, né, que copiavam uma peça lançada pela nobreza, por exemplo. E não é que a gente vê algo muito semelhante ao que acontece hoje, né? As lojas de fast fashion, como Zara, Forever 21 e Primark, em apenas 24 horas lançam uma peça igual ou bem parecida com aquela que a gente viu no desfile de uma grande grife. E muitas dessas grifes, durante o processo de criação de uma coleção nova, se inspiram em peças, estampas e modelagens que marcaram uma época. Bom, é aí que a gente entra no significado de retrô, gente, que vem de retrospectiva, ou seja, resgatar algo antigo como inspiração para produzir um elemento novo. As pochetes,
por exemplo, que vemos nas lojas vendendo hoje. E muitas celebridades também usando esse acessório em grandes eventos ou até no dia a dia. Foram uma grande febre nos anos 90, né? O retrô também está presente nos itens de decoração, como câmeras instantâneas de Polaroid e da Fujifilm, né? A famosa Instax. Objetos que ressurgiram dos anos 70, sabe? E tem feito muito sucesso nos dias de hoje, né? Esse termo não está relacionado à idade de um item, mas a uma tendência passada que surgiu novamente no momento atual, tá? Então, olhando para trás e para o momento atual, a gente vê que muita coisa mudou no mundo da moda, né? Mas muitas tendências ressurgem, né? Os itens vintage retrô levam a gente a pensar até mesmo em formas novas de consumir os produtos. E é através desses resgates ou reinvenções de peças antigas que a gente fica mais adepto a valorizar aquilo que a gente já tem e ser a favor de uma economia mais consciente, sem descartar as roupas ou mesmo acessórios assim com tanta rapidez. Bom, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio. No próximo eu vou falar de estilos universais e ramificados na moda e juro, gente, juro que eu não vou demorar a atualizar o meu podcast, né? Final de ano, né? Muita correria, enfim, vocês devem saber, mas fiquem de boas que isso não vai acontecer de novo. Eu pretendo atualizar ele semanalmente, tá bom? E é isso. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, comenta lá no meu Instagram, Moda com Café Blog, ou manda um e-mail para falodemoda@gmail.com. É isso, gente. Um beijo.